iniciando mais um programa Amigo de Fé. E hoje nós vamos saber a história do Moisés. Ele tem 42 anos, é casado com a Mirella e tem 2 filhos. Tudo bem? Olá, Giovanni. Tudo bom? Olá, pessoal. Me sinto honrado por participar desse programa. Então, Moisés, é um prazer nosso de receber você aqui, né? E vamos saber então um pouco sobre a sua história, sobre a sua infância. Você sempre foi católico? Como que foi essa iniciação sua, a cidade que você nasceu? Pode contar pra gente? Claro, eu nasci na cidade de Rosário do Ivaí, no ano de 1978. Graças a Deus, nasci na Igreja Católica. Meus pais, eles sempre foram participantes ativos da igreja, né? Na época que eu nasci, meu pai e minha mãe, eles pertenciam ao Ministério de Música da igreja, lá no bairro de Água Doce, em Rosário do Ivaí, no Paraná. E daí você iniciou toda a sua vida na igreja, né? Então você via seus pais participando no coral, né? E você também ali, você tinha o exemplo da oração do terço diário, né? Como que foi essa infância com os seus irmãos? Pode contar pra gente? Claro. Então, as minhas primeiras lembranças que eu tenho, na verdade, as lembranças mais antigas que eu guardo é da igreja, que eu lembro que mesmo antes de eu aprender a andar, eu lembro de minha mãe me levando para a igreja, eu ficava na igreja engatinhando, brincando de carrinho com os meus sapatos, né? Então eu fazia bastante bagunça durante a celebração da missa, né? Porque meu pai e minha mãe cantando e eu ficava solto lá pela igreja fazendo bagunça, né? Mas são lembranças boas, né? São lembranças de Deus desde o começo da vida, né? E como você disse, né? Uma coisa que eu tento trazer para minha vida e que eu sou muito grato aos meus pais é porque eles nos educaram na oração. Então, desde que eu me lembro, desde que eu nasci, né, eles rezavam o terço diariamente em família, e esse foi uma tradição, um costume que foi mantido no decorrer de toda a nossa vida, né? Até hoje os meus pais rezam o terço toda noite, né, em família, e a gente tenta manter esse bom costume nas nossas casas, né? Todos os meus irmãos já são casados, pertencem à Igreja Católica, e a gente mantém esse costume até hoje, né, de viver em oração. Você tem quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos. Uma família numerosa, uma família é lindo, né? Saber disso que é uma família numerosa que era bem composto, né? Antigamente tinha bastante esse costume de as famílias serem numerosas. Hoje em dia perdeu esse costume, não sei porquê, né? Mas é uma dádiva, né? Ter uma família assim com bastantes irmãos, né? Moisés, então, com quantos anos que você veio do Paraná para cá, para São Paulo? Eu vim para São Paulo com 8 anos. Foi no ano de 1987. Nós viemos para a cidade de Jaridu. Na época, o padre aqui de Jaridu era o Monsenhor Jacó Conte. E nós nos ingressamos na comunidade São José, no bairro do Tijuco Preto. Logo em seguida, eu comecei no catecismo de primeira comunhão. E o pessoal da comunidade, ao saber que minha família fazia parte do Ministério de Música lá no Paraná, nos convidou para integrar o coral. Aí, nessa época, eu comecei a cantar na igreja, né? E me deram um chocalho. Aí eu acho que foi onde foi surgindo um pouco a paixão pela música. Né? E daí, com quantos anos você fez o Crisma? Logo depois, né, 3 anos depois, tivemos a catequese de Crisma. Nessa época da catequese de Crisma, até teve um fato interessante que eu gostaria de comentar, é que o meu irmão Jaime estava fazendo um estudo da Bíblia. Ele estudou a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E ele fazia esse estudo sempre comentando junto comigo, né? E foi uma época que eu iniciei o meu aprofundamento na palavra, né? Juntamente com o meu irmão. E o catecismo da Crisma veio para justamente inflamar um pouco essa fé, trazer o Espírito Santo. Então, assim, nós aproveitamos muito esse catecismo da Crisma para integrar mais aos movimentos da igreja. Então, a Crisma mexeu com as suas estruturas, né? Fez com que você se inflamasse mais ainda. Você já vinha de uma catequese junto com o seu irmão, né? Um estudo, né, bíblico, como ele estudou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você ingressou nesse estudo com ele. Então, o Crisma veio para
dar aquele up, né, na história, né, na sua história, né? Eu posso dizer que até na época do Crisma, eu fui levado para a igreja pelos meus pais, fui conduzido. Mas a partir do Crisma, eu senti uma grande vontade, um grande desejo de começar a caminhar, né, na caminhada de Jesus pela minha própria vontade, né? Então eu senti o chamado para seguir esse caminho, né? E graças a Deus estamos tentando conduzir até hoje. E você tocava o chocalho lá no coral, mas aí depois do Crisma você tem um fato interessante, né? Que você começa a tocar então violão numa comunidade, né? Numa capela. Como que foi esse período? Nessa época nós mudamos para uma fazenda, né, que era da Duratex, e lá tinha uma igrejinha, uma capela abandonada, né, que soubemos que era uma capela de São Bento. Aí reformamos essa capela, né, e o padre começou a celebrar missas lá. E eu lembro que foi no mês de junho, nas celebrações da missa, se eu não estou enganado, de São João. Foi quando eu peguei o violão e toquei pela primeira vez na igreja uma música que chamava Corre João. Corre, João, né? Então foi assim um chamado enorme ali na vida de você, na sua vida e na vida de seus irmãos, né? Que você compunha uma família, né? Que canta na igreja. E ali marcou para você esse início com o violão, né? Na música. Isso, então foi nesse ano que eu comecei a pegar o violão, aprender minhas primeiras notas, os primeiros acordes do violão, né? E graças a Deus eu trago até hoje esse instrumento, né? Que até hoje eu não aprendi a tocar, mas eu gosto muito. Ah, sim. E nós vamos saber um pouco mais sobre a história do Moisés no próximo bloco. Fique com a gente. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do programa Amigo de Fé. E se você não ajudou o santuário, passe a ajudar a partir de hoje, através das formas que aparecem aí na sua tela. E também você pode procurar o santuário, a secretaria do santuário, e também estar contribuindo e ajudando o santuário nas obras de evangelização. Então, voltando aqui, Moisés, para a nossa conversa aí, que nós viemos falando do primeiro bloco, né? Então, você já nessa vida adulta, você já saiu ali da crisma, né? Com o Espírito Santo inflamou o seu coração, você sempre participou com os seus familiares na igreja, né? Em 92, você participou do encontro de jovens chamado Israel, né? E como que foi participar desse encontro de jovens? O que vocês faziam de legal, assim? Na época, esse encontro ele foi organizado por alguns amigos meus, né? Que era, no caso, meu irmão Jaime, o Paulo Lanza, um abraço para o Paulo, o José Antônio Lanza. Eles organizaram, juntamente com o nosso amigo saudoso Marcelo Botelho, organizaram um encontro de jovem que era de 3 dias. Então nós íamos na sexta, ficávamos o sábado e o domingo. E era na cidade que vocês faziam ou na cidade vizinha? Acontecia em Itatiba, na casa de encontro que tinha em Itatiba. E nesse encontro eu posso te dizer que foi a minha primeira experiência com Deus. Eu posso dizer que eu fui uma pessoa para o encontro
E quando eu voltei de lá, tive a graça de voltar transformado pelo Espírito Santo. E de lá para cá, realmente foi que a minha caminhada de fé começou de verdade. E também isso marcou também o início do Ministério da Renovação Carismática também, no ano 2000, né? E o que aconteceu nesse período, né? Você estava falando que você teve um encontro também lá com o Eugênio Jorge, né? E tantos outros nomes da música católica, né? Até foi organizado pela Dina, né? Uma moça que é a catequista que tinha aqui na nossa cidade. Como que foi esse período da sua vida? Na verdade, eu queria começar contando um pouquinho antes disso, né? Logo depois desse encontro de jovem que nós fizemos do encontro de Israel, né? Nós trabalhávamos na roça, eu, meu irmão Jaime, minha irmã Rosimeire, né? E um dia aconteceu um fato interessante. Eu estava trabalhando e tive uma ideia. Pensei comigo, nossa, seria bacana a gente montar um grupo para evangelizar através da música. Passado alguns minutos, eu encontrei com a Rose, minha irmã, e ela falou para mim, Moisés, eu tive uma ideia. A gente poderíamos montar um grupo para a gente evangelizar através da música. Vamos conversar com o Jaime e vamos montar esse grupo. Aí, na hora do almoço, meu irmão estava fazendo um outro trabalho, né? Quando nós chegamos para conversar com ele, ele veio conversar com a gente e chamou, Rose, Moisés, vem cá, eu tive uma ideia, vamos montar um grupo para a gente evangelizar através da música. Vamos convidar o nosso amigo lá do Campo dos Aleixos, né, o Bié, e vamos falar com ele, vamos montar esse grupo. Aí aconteceu que no dia 25 de agosto de 1994, o seu Aurélio, outro amigo nosso, ele fez uma excursão para a cidade de Itanhaém. Aí lá em Itanhaém, nós estávamos lá ansiosos para encontrar o Bié, para a gente conversar com ele sobre essa nossa ideia. Quando nós chegamos lá, o Bié chegou e falou, preciso falar com vocês três. Aí teve a missa, que foi uma missa que por sinal aconteceu grandes sinais, eu senti a grande presença de Deus naquela missa, onde eu fiz algumas orações e o padre, ele falou exatamente o que eu tinha orado. Então foi como se fosse uma conversa direta minha com Deus através da pessoa do padre. Então, confirmação, né? Foi uma confirmação. Aquilo para mim foi um momento de fé muito grande na minha vida, assim, que foi uma confirmação que Deus estava ouvindo as minhas orações, né? A gente sempre sabe que Deus ouve a nossa oração, mas é muito grato e tocante quando vem essa confirmação. Mas aí, depois daquela missa, né, o Bié, que se chama Joel, né, ele veio nos procurar e falou, olha, Jaime, eu tive uma revelação e no meu sonho, nas minhas orações, Deus pediu para mim montar um grupo musical, um grupo de jovens, para fazer um trabalho de evangelização através da música. Então, foi uma outra confirmação que nós iríamos convidá-lo para montar um grupo para evangelizar através da música, e ele nos fez esse convite lá em Itanhaém. Então foram 4 confirmações que vocês tiveram, né? Foram 4. Daí vocês montaram o grupo, daí vocês montaram e como que foi daí? Aí nós montamos esse grupo e começamos a fazer uns eventos que na época era chamado de Evangeliza Show, aonde ia muita gente. Chegamos a fazer Evangeliza Show aí para mais de 1000 pessoas, né? E nessa época também, esse grupo, ele tomou uma notoriedade muito grande na nossa região. Fomos convidados para cantar em grandes eventos, inclusive no Dia Nacional da Juventude, onde nós estávamos comentando, né? Estava presente em um ano, né, o Eugênio Jorge, que eu sou um grande fã também, né? Participamos de evento junto com o Vida Reluz, né? Participamos de evento onde estava também o Padre Antônio Maria. E fomos convidados algumas vezes também para cantar no aniversário da cidade de Aparecida do Taboado, do Mato Grosso, por alguns anos consecutivos. Então vocês tiveram uma trajetória aí, né? Dentro da música aí, dentro desse chamado que vocês tiveram, né? Isso, e nessa época também, houve aqui em Jarinu um grande avivamento, vamos dizer, do movimento de jovem. Na época, né, ia os ônibus passando nos bairros para buscar os jovens para ir na missa.
Então, na época, o pároco aqui era o Padre Carlão e tinha a missa dos jovens todo sábado à noite, que não cabia os jovens dentro da igreja. Então, a igreja matriz ficava lotada e até mesmo do lado de fora ficava o pessoal, os jovens nessa época. Nessa época era só uma paróquia, né? Hoje temos 3 paróquias na cidade de Jairu, mas nessa época era só a paróquia Nossa Senhora do Carmo, né? Isso, era só a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Moisés, e como que foi também a sua vida amorosa? Vamos pensar, então, você estava vivendo a sua juventude, quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Você tinha uns 19 anos, mais ou menos? Quantos anos? Quando eu tinha 20 anos, eu estava dentro da igreja Nossa Senhora do Carmo, que foi quando pela primeira vez eu vi a minha esposa. A gente estava entrando na igreja, ia começar a missa, aí tinha 2 meninas, né, que me chamou minha atenção, né? E na hora até foi interessante, que quando eu a vi, que ela falou o nome dela, eu até cheguei até a pensar que pudesse vir alguma coisa mais pra frente, mas demorou 2 anos pra gente começar a namorar depois disso. Mas nós nos conhecemos dentro da igreja de Nossa Senhora do Carmo. E a partir dali começaram a namorar e quanto tempo foi até o casamento? Olha, eu fui abençoado por Deus por conhecer a minha esposa, né? Que eu falo, ela sempre é uma companheira, né? E nos momentos difíceis sempre esteve ali ao meu lado, segurando a minha mão. E graças a Deus estamos já, esse ano vamos fazer 19 anos, né? Que estamos juntos entre namoro e casamento, mas foram 3 anos de namoro. Até o casamento. Até né? o casamento. E o Moisés, ele casou com a Mirelle, né? Isso. Nós vamos saber um pouco mais sobre a vida familiar do Moisés no próximo bloco. Fique com a gente. O Advento é o tempo da esperança por criar em nós uma grande expectativa, esperar Jesus que virá. Este é o grande sinal do primeiro tempo do ano litúrgico, o tempo da esperança, do cumprimento, da promessa e da paz. O momento que antecede o Natal deverá ser para nós, cristãos, um tempo de preparação para vivermos a alegria prometida. A expectativa de relembrar um fato histórico que se atualiza a cada dezembro, tornando-se uma motivação para uma tomada de decisão. Viver o tempo do Advento como oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados e promover por meio das nossas atitudes sinais que caracterizam o tempo de amar, de ser fraterno e viver a cultura da paz. Com o coração cheio de alegria, vamos transformar o Natal de muitas famílias. A campanha Natal Solidário de nosso santuário conta com a sua ajuda. Podem ser doados brinquedos novos ou usados, em bom estado de conservação, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Neste Natal, ofereça amor e receba ainda mais bênçãos. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Feliz Natal com Jesus em seu coração. Voltamos, pessoal, para o terceiro e último bloco do programa
amigos de fé. Moisés, então, retornando aqui ao nosso assunto, né, nossa conversa, você falava então do seu casamento com a Mirelle, né? E como que foi aí o começo do casamento, os filhos, né? Também a participação na igreja que continuou, né? Como que foi essa fase agora de pai de família, de esposo? Pode contar pra gente? Claro, nessa época, quando começou o meu casamento, ou até mesmo nos dias que antecedeu, eu posso dizer que foi o início da minha fase mais feliz da minha vida, que eu falo, cada dia que passa eu agradeço a Deus por hoje ser mais feliz do que eu era ontem, né? Então são muitas graças e bênçãos adquiridos nesse período. Nós tivemos a felicidade de participar nessa época da renovação carismática, né? O pessoal da Forania de Itatiba, na época eles nos deram apoio e nós montamos um grupo de renovação carismática na igreja Nossa Senhora do Carmo. Na época os coordenadores eram a Belga, o Chapolin, chamando pelo apelido, né, o nosso amigo, né? Um abraço para você, faz tempo que eu não vejo mais, né? E isso marcou muito o início da minha caminhada, né, para o matrimônio, né? Que inclusive esses meus amigos ajudaram bastante até no dia do casamento e começamos aí uma vida matrimonial abençoada, né, dentro da igreja. E você pode falar aí o nome dos seus filhos, né? Fala deles pra gente saber, conhecer quem é a sua família, né? Isso, nós casamos, né, em 2004. Em 2006 nasceu meu primeiro filho, o Gabriel. E o Gabriel também, hoje ele participa com a gente na igreja, né, no Ministério de Música. E logo em 2010 também veio a minha filha Laura, que por sinal canta muito bem. Em breve, quem sabe, vamos ver na internet a Laurinha cantando aí os louvores também. E lembrando que a família do Moisés é uma geração, né? São gerações de pessoas que cantam na igreja, né? Que cantam, né? Então é uma herança, né? Essa questão do canto, né? É verdade. Começou, até onde eu lembro, né, pelo meu avô e depois passou pela minha mãe e o meu pai. E veio meu irmão mais velho, né, que quando nós chegamos aqui em São Paulo, o primeiro que começou a cantar na igreja foi o Jaime, e veio a família toda, né? Inclusive o Jaime cantou bastante tempo na paróquia Nossa Senhora do Carmo, junto com o Odinho, que está lá até hoje, né, cantando. E aí veio a gente, e agora também está vindo a segunda geração, né, a terceira geração, ou quarta, né? São os filhos, né? O Gabriel e a Laura, né? Ah, sim. E a participação na igreja? Hoje vocês participam em outra paróquia, né? Não é mais a paróquia Nossa Senhora do Carmo, porque Jerindu cresceu, expandiu e também, consequentemente, as paróquias também foram divididas, né? E você participa em qual paróquia hoje? Eu sou considerado uma pessoa me considero uma pessoa de sorte, porque eu vi nascer, né, a paróquia Mãe e Rainha, né? E sou muito grato a Deus e a Mãe por poder participar dessa paróquia até hoje, né? Então, nós participamos da paróquia Mãe e Rainha desde o começo. Ah, sim. E falando um pouco sobre esse período, né, que você passou desde a sua infância, né, o grupo de jovens, tantos momentos bons, né? Gostaria, Moisés, que você olhasse para a câmera, aqui, para o pessoal que está lá em Jaboticabal, todas as pessoas que estão nos assistindo, pessoas aqui de Jerindu mesmo que vão assistir, e você deixasse uma mensagem, alguma frase, alguma coisa que você pudesse deixar impactante para que essas pessoas possam dizer assim, nossa, como é bom ser católico, né? Então, deixa uma mensagem. O que você deixaria de mensagem? Eu gostaria de dizer para todos que se você participa, se você está em constante comunhão com Deus, você vai experimentar do amor misericordioso do Senhor que atua salvando e curando. Essas são palavras do Márcio Mendes que eu encontrei no livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, que foi um livro que eu posso dizer que mudou a minha vida, que foi... não vou dizer que foi em si o livro, mas o conteúdo do livro, que é uma experiência, ele nos guia para uma experiência do amor de Deus. E que através desse livro eu consegui vencer um momento muito difícil pelo qual passei na minha vida. Ah, sim.
Então, nós agradecemos aqui a sua participação no nosso programa Amigo de Fé. Você contribuiu, deixando aqui o seu testemunho, né? E nós vamos finalizar, então, invocando aquela, né? Que no meio de nós, ela é a nossa mãe, né? Nossa Senhora Aparecida, ela que nos abençoa. Vamos, então, finalizar o nosso programa rezando essa Ave Maria e agradecendo esse momento tão gostoso que nós passamos aqui hoje de conversa. Eu quero agradecer também a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história. E muito obrigado, Giovanni, obrigado, telespectadores. E vamos, então, saudar nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.